aqui novamente, canal INAC, para discutir os temas relevantes da semana. Hoje comigo, eu, Francisco Miné, na presença dos nossos qualificados convidados. Aqui comigo a jornalista, ex-presidente da Abrage, editora no Estadão Verifique, professora de jornalismo e conselheira superior no Instituto Não Aceito Corrupção. Kátia Brembati. Kátia, você que é nossa mestra aí e sabe tudo na área da mídia, do jornalismo, muito bem-vinda, muito bom dia. Bom dia para quem está vendo de manhã, boa tarde para quem vai ver de tarde, boa noite para quem vai ver de noite. Estamos aí, hoje Verdade. vamos comentar alguns conteúdos de notícia. Estou de férias, porém a notícia não para, o INAC não para e as notícias realmente estão bombando. Muito bem, Kátia. Também comigo a minha colega, doutora Isadora Oshiro, advogada com atuação em compliance, especialista em integridade corporativa e prevenção à corrupção. Como vai, Boa tarde. Isadora? Tudo Boa tarde, bem? Miné. Boa tarde aos meus colegas e aos ouvintes. Prazer estar com você aqui. Também comigo o Diego Jacomi Valois, diretor do CID INAC. Que prazer estar aqui com você. Obrigado, Miné, mais uma vez aí pelo convite e também aproveito para saudar todas as pessoas que estão aqui conosco hoje, incluindo o painel aqui. O Diego também é professor, advogado, também com ampla atuação nas áreas de projetos de infraestrutura e PPPs. E também comigo o nosso decano Odilon Guedes Pinto Júnior, né, que é o nosso especialista em política, em Corecon e todas as informações que envolvem economia. Como é que vai, Odilon? Muito bem-vindo. Tudo bem, Miné? Queria agradecer o convite aí, boa tarde a todos, Diego, Kátia e Isadora, quem nos está acompanhando. Eu queria só fazer uma pequena correção, que eu cometi um equívoco, que eu deixei de ser presidente do Conselho agora em janeiro, mas eu fui eleito para o Conselho Federal de Economia. Então, continuamos Perfeito. aí na batalha na economia. Odilon, você é nosso mestre aí, você pode tudo, hein? Tá? Então, você que é o nosso Obrigado. especialista e já conhece um pouco de tudo, tá bom? E vamos começar nos nossos temas, os temas quentes, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Código de Conduta para os 5 tribunais superiores. Inclusive, nós temos uma matéria muito interessante que foi publicada pelo colega Roberto Liviano, que fala um pouquinho sobre a proposta de criação de um código de conduta que abranja todos os tribunais superiores. O objetivo dessa proposta é estabelecer regras claras sobre ética e sobre a conduta dos magistrados e todos os agentes, a fim de prevenir não só conflitos de interesse, como também questões referentes à integridade, né? Essa questão é uma questão bastante importante, porque ela diz respeito à questão da imparcialidade judicial e da prudência em manifestações públicas, né? Então é algo absolutamente importante e interessante. Nós temos, naturalmente, várias experiências de natureza internacional, como nos Estados Unidos, na Alemanha, e hoje nós vamos discutir essas questões, principalmente à luz do que está acontecendo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que é relator do caso Master do Supremo Tribunal Federal. Kátia, qual está sendo a repercussão de todas essas questões que cada dia tem uma novidade, parece que tudo vai surgindo a conta-gotas. Conta para a gente assim o impacto disso na mídia e como isso está vindo assim e com grande velocidade, essa ligação com diversos casos e questões. Você me dá uma importante oportunidade de explicar o conta-gotas, né? Por que surge a conta-gotas, né?
porque o trabalho da imprensa ele leva um tempo, né? Na verdade, o timing da imprensa ele costuma ser muito mais rápido do que o timing de outras áreas, até da polícia, né? Mas principalmente do judiciário, de outras áreas de investigação, porque nós jornalistas trabalhamos com o tempo no nosso cangote, assim, né? Puxando, porque a gente tem todas as pressões para informar o quanto antes, né? E por que do conta-gotas? Então, assim, as coisas estão aparecendo, é como se fosse puxar um fio, né? E esse fio vai trazendo outros desdobramentos. E outras fontes nos procuram para falar de outras coisas que não tinham aparecido ainda, e novos contratos aparecem. Então, quando a imprensa faz um trabalho prévio, né? Quando um jornalista, uma jornalista faz um trabalho de investigação e traz um material à tona, esse material ele já vem mais redondo, mais completo, porque ele levou um tempo de investigação e daí ele é iniciado. Quando um caso aparece por motivo de investigação, seja no Banco Central, na Receita, na polícia, onde for, ele vai tendo desdobramentos e é esse conta-gota que vai aparecendo, né? Então não se trata do que as pessoas acham que é assim, todo dia tem uma coisa nova para manter o assunto em alta. Isso acontece na prática, mas não é intencional. O que acontece é que a cada divulgação de um caso surgem novas evidências, surgem novas fontes, surgem novas suspeitas que levam a novas publicações. Então, esse caso é bastante rumoroso. O que a gente pode dizer? Ele agitou Brasília de uma forma como há muito tempo não se via, principalmente nos bastidores, preocupações muito muito graves assim com os desdobramentos, o que leva a crer que mais gente muito importante está envolvida e ainda não apareceu, né? Ou com a preocupação com que tamanho esse caso vai ter, né? Então o Banco Master e suas outras ações, ele era né, todos os seus executivos aí, principalmente o seu principal executivo, eram pessoas muito influentes que circulavam por vários núcleos, vários lugares, tinham muitos contatos e esses contatos estão aparecendo. Às vezes esses contatos eram legítimos do jogo político, às vezes não tão legítimos. E é aí que entra a questão, por exemplo, do código de ética, né? É triste que a gente precise de uma situação como essa para discutir um código de ética. Ele deveria ser um precedente, isso deveria ter acontecido antes, né? Porém, o que a gente já sabe de outros casos, né? A gente já sabe de outros casos, vamos pegar o caso Felca aí, e da questão da adultização de crianças, que quando tem um motivador, isso faz com que as coisas acelerem, que as coisas sejam levadas à discussão e né, à apreciação mais rapidamente. Então, a gente já tem precedentes de ministros do STF e de outras cortes que foram questionados por algum tipo de relacionamento aí em outros casos passados. Não se levou à criação desse código, né? E agora, muito também pela posição dos outros ministros, e isso acho que é importante dar uma. Eu já estou terminando, tá? Só para dar um contexto aqui. Em muitas situações, o STF se fecha em copas, os ministros agem todos juntos para proteger a instituição, e nesse caso do Toffoli, eles podem até da boca para fora estar agindo assim, mas eles estão muito preocupados internamente. E quando a OAB São Paulo apresenta uma proposta de código de ética, o Fachin recebe, né? E tem uma reação do tipo, realmente acho que chegou o momento de fazer isso, isso passa uma mensagem importante, que deve ter desdobramentos em breve. Muito bom, Kátia. Na verdade, foi muito interessante esse teu comentário sobre o porquê do conta-gotas, porque sempre para o nosso ouvinte, nosso internauta comum, todos acham que isso assim, é uma forma de manter a notícia quente, né? De ficar sempre criando notícia. Isso para o nosso ouvinte e para o nosso internauta. Porém, em relação às pessoas que estão sendo investigadas, isso também acaba figurando ou tendo uma leitura, às vezes também incorreta, de que é uma forma de
de ir desidratando essas pessoas, porque surgem sempre notícias fracionadas, como aconteceu na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, que é algo extremamente complexo, até para que essas pessoas possam se defender. Isso gera uma suspeição de natureza ética do próprio jornalismo. Então, eu quero voltar para você um pouquinho sobre isso, que você, como especialista em ética e professora disso, você pode esclarecer para a gente sobre isso também. Isso, o efeito acaba sendo esse, a gente chama, tem uma expressão que a gente usa, quer dizer que a pessoa está sangrando, né? Ela continua sangrando. Então, o Banco Master sangra todo dia com novas evidências, novos casos e pessoas relacionadas também, né? Porque tem surgido aí contratos milionários de valores expressivos que nem todos são errados ou ilícitos ou antiéticos, mas o valor chama muita atenção, né? E daí esse processo de sangrar, de desidratar, como você falou, muitas vezes ele é estratégico por alguns atores, digamos assim, né? Então, por exemplo, políticos fazem isso de ir a conta-gotas porque você realmente mantém o assunto em alta. Mas do ponto de vista da prática, da técnica, eu acho que é importante explicar assim. Quando a gente faz uma reportagem exclusiva, o que a gente chama de jornalismo investigativo raiz, que é quando a imprensa solta uma coisa pela primeira vez, né? A gente faz uma super apuração e daí solta esse conteúdo. Quando você faz essa super apuração, você tem várias matérias já prontas de desdobramentos que você vai soltar na sequência, mas elas não são para fazer alguém desidratar ou sangrar, eles são para ir explicando coisas que são complexas e que não podem ser explicadas numa única reportagem. No caso específico do Banco Master, o que está acontecendo é que novas evidências estão surgindo, é o chamado jornalismo de investigação, um pouquinho diferente do jornalismo investigativo. Novas evidências surgem, fontes que não tinham falado surgem, aí uma pessoa que viu fulano na festa de fim de ano de não sei qual resort decide falar. Então, essas novas evidências vão aparecendo e vão se transformando em reportagens. Muito bem. É, Diego, como é que a gente pode assim analisar isso sob o ponto de vista jurídico, né? Já que nós temos são questões que acabam dificultando até a defesa dos agentes. Queria que você desse uma analisada sobre esse aspecto. Opa, olá, Miné. Cumprimentar mais uma vez aqui o Brunel e a audiência, né? Bom, Miné, esse é um tema que ele é complexo, e ao meu modo de ver, até por integrar um grupo que estuda a ética, a aplicação da ética nos negócios, a ética nos demais ambientes governamentais, judiciais, etc. Ao meu modo de ver, esse assunto do código de ética ele já vem um pouco tarde, inclusive, né? Um pouco tarde. E eu acho que a preocupação que existe talvez de alguns ministros realmente é que a forma como o assunto poderia ser levado na mídia desse a entender de alguma forma que o Supremo não estava sendo conduzido de forma ética ou de forma, digamos ali, governamental. Mas não é isso o que acontece, né? O ponto é que essas relações, né, que existem entre, digamos assim, entre escritórios de pessoas próximas aos ministros e o STF, acabou desnudando essa discussão e trazendo essa questão para a mesa que eu acho que realmente eu entendo que seja relevante que seja tratada, né? Hoje existe, né, o Código de Ética da Administração Federal, existe ali gerida, né, e organizada ali pela AGU. Você tem, no âmbito privado, hoje quase com exigência de que todas as empresas tenham seus códigos de conduta, inclusive as empresas que se relacionam com o governo em algumas legislações exigem que essas entidades privadas elas tenham um código de conduta como uma condição para participar do processo licitatório. Então, ou seja, você ter um instrumento, inclusive eu acredito que até também no âmbito, talvez a Cátia possa esclarecer melhor que para a gente, também no âmbito da imprensa, da mídia,
exista também um código de ética, mas para especificamente para o Poder Judiciário, isso, digamos, estava uma discussão, de certa forma, atrasada, né? E veio agora, e eu acredito que o ministro Edson Fachin ele deve seguir nessa linha, eu acho que ele não deve. Vão ter narrativas, vão surgir narrativas dizendo que isso é para sanar erros que existiam, digamos assim, dentro do Supremo, mas o meu modo de ver não é esse, o meu modo de ver é o seguinte: é basicamente talvez para dar mais transparência e mais regramento, né, disciplina dentro de algumas relações que existem que podem ser consideradas irregulares à vista aí da sociedade. Então, entendo como um relevante que se trate, esse assunto avance e tenha ali uma tratativa para o Supremo. Muito bem. Ainda dentro dessa questão, Isadora, você, qual é a repercussão que você tem ouvido nesse segmento internacional sobre esse escândalo envolvendo o Banco Master, né? Você que também é uma estudiosa no assunto, o que que isso repercutiu, já que tem uma influência muito grande no mercado financeiro, seja ele nacional ou internacional. Então, Miné, inclusive, semana passada, um dos grandes jornais aqui da França, né, o Le Figaro, publicou uma matéria, né, comentando as últimas notícias sobre o caso do Banco Master, dizendo, né, que seria o maior escândalo financeiro do país desde então. E eu acho que, assim, causa um prejuízo, né, à imagem de segurança do país, no sentido dos mecanismos de controle de compliance, né, que a gente tem dentro de instituições financeiras, que movimentam também, né, os investidores, os investimentos dos investidores franceses, né, mas europeus, enfim. E coloca isso em questão, né? A gente tem, no Brasil mesmo, a gente tem uma legislação anticorrupção, aqui na Europa também, modernas, né? Fortes, assim, no sentido de prever múltiplos mecanismos de controle, mapeamento de risco e medidas, né, de sanção, canais de denúncia, e sabendo que isso existe no Brasil também, ver, inclusive a operação, né, se chamou Compliance Zero, né, a primeira operação, ver que isso não estava sendo, né, aplicado corretamente dentro do banco, mas também de uma eventual falha do Banco Central, né, de organismos e instituições que poderiam ter uma visão de controle e vigilância sobre as operações que estavam ocorrendo ali, né. Então, assim, aumenta a ideia de risco, né, do país, né, a gente sabe que tem os índices de corrupção que todo ano saem. Eu acho que isso é um impacto forte, né, muito forte e prejudicial para a imagem das instituições financeiras brasileiras como um todo. Muito bem. Odilon, você para fechar esse tema, né? Como é que você vê, sob o ponto de vista político, tá? Todo esse imbróglio, né? Envolvendo mais um escândalo significativo e, ao mesmo tempo, a que ponto tudo isso vai impactar na economia, diante do envolvimento de vários bancos relacionados a esse escândalo? Olha, primeiro, eu acho que essa questão do código é fundamental. Porque, por exemplo, o Supremo foi atingido por isso, o ministro Toffoli, tá, vai viajar de avião lá com uma pessoa que tem ligações com o banco, que são coisas que você tem que ter um código que, veja, o Supremo é o órgão mais importante do Brasil, é o guardião da Constituição. Os ministros têm que dar exemplo claramente de imparcialidade e de não envolvimento com nenhuma das partes que pode recorrer ao Supremo. Então você tem um desgaste do Supremo aí, por isso que o ministro Fachin está colocando a necessidade desse código, que eu acho que é fundamental. Eu acho que quando você tem uma atividade pública desse nível, você tem que ter um comportamento de acordo. E veja, eu acho que é fundamental, inclusive, essa questão da imprensa. Eu estava levantando um dado aqui. Veja, a gestora e plataforma de investimentos Warren, em agosto de 2023,
quando era o Campos Neto, presidente do Banco Central, ela fez um relatório para os investidores que ela tinha, desaconselhando investir no Banco Master, porque ele estava pagando um juros muito maior do que de mercado e eles analisaram o balanço e falaram que era perigoso. E o Banco Central não tomou providência lá quando era o Campos Neto. Aí a coisa foi caminhando, se agravando. Isso é um problema, por exemplo, os fundos de pensão de várias prefeituras, que vai dar um prejuízo enorme para as prefeituras, porque ela vai ter que reparar esse tipo de questão, são bilhões de várias prefeituras, e aí também nos remete a uma questão. Esses fundos de pensão e a prefeitura e o conselho administrativo não examinou esse banco para você colocar o dinheiro de milhões, de milhares de funcionários em aplicações que estavam oferecendo um juros muito maior do que de mercado. Então, isso também envolve, do ponto de vista político, que a gente precisa aprofundar essa questão. E só mais uma coisa que eu lembrei agora: se vocês estão lembrados, como você tinha uma questão do Banco Master e o Banco Central foi atacado por isso, tá certo? O que aconteceu? A Câmara Federal começou a discutir de fazer uma mudança na lei para que no Banco Central a Câmara Federal pudesse caçar diretores. Quer dizer, então você tem um envolvimento aí de políticos e de procedimentos gravíssimos, que essa questão da ética e de você ter códigos, ele é decisivo. Do ponto de vista econômico, logicamente, lá o Fundo Garantidor de Crédito vai garantir aí quem aplicou dinheiro lá e que perdeu, por exemplo, porque o máximo que ele garante é 250 mil. Quem aplicou 500 mil, 600 mil, às vezes um sujeito lá fez uma poupança a vida inteira e vai perder uma parte, tá certo? Então, isso aí, lógico que o Banco Central está rapidamente recorrendo a essa questão para impedir que isso contamine outros bancos. E isso é um alerta para o Banco Central, do ponto de vista de não ficar postergando esse tipo de análise e de passar a mão, tá certo? Porque no Brasil tem muito isso, depende das relações pessoais, as coisas vão andando e se bota debaixo do tapete. Então, do ponto de vista econômico, no meu ponto de vista, você vai ter, logicamente, como na área financeira, ela está estancada aí pelas ações do Banco Central agora, apesar dos ataques que ocorreram em relação ao banco. Muito bem, Odilon. Você levantou um assunto muito importante e que está tendo uma repercussão enorme e que certamente nós teremos outras repercussões que diz respeito a que esses atos de corrupção, eles na realidade estão cada vez mais evidentes. Existe uma pesquisa, inclusive, que diz que 95% dos brasileiros a corrupção na política é mais grave que roubos a trabalhadores, né? Isso está praticamente disseminado, né? E aí eu pergunto para você, essa questão da corrupção, e você falou dos fundos de previdência, depois eu vou aproveitar a presença da Cátia e vou perguntar a respeito disso, né? Você veja a quantidade de fundos de previdência que receberam investimentos ou que investiram nesses papéis, nesses falsos papéis, entre outras coisas mais, quer dizer, é algo gravíssimo. Então, eu diria para você, como é que você enxerga tudo isso? Como é que você vê também essa preocupação do brasileiro com esses atos de corrupção? E como é que o brasileiro está entendendo todas essas investigações e esses atos? Olha, essa questão da corrupção ela é muito antiga no país. Inclusive, o meu testemunho, eu fui vereador e o Maluf devolveu há 2 anos atrás cerca de 250 milhões para a cidade de São Paulo, que foi uma ação que eu entrei no Ministério Público. Que nós fizemos, eu tinha uma assessoria de alto nível, a gente fez um estudo e viu o absurdo que estava custando aquele túnel
e no fim identificaram que ele transferiu dezenas de milhões de dólares de reais para o exterior. Então, o que eu acho é que você precisa dar o exemplo. Os políticos têm que dar exemplo. Agora, veja, recentemente aí é o Sóstenes, né, se eu não estou equivocado, que é deputado federal, que acharam 450 mil na casa dele, aí ele fala que vendeu uma casa e que não tinha tempo para depositar o dinheiro. Quer dizer, são coisas absurdas que têm que ser investigadas profundamente. O problema é como ele tem influência, inclusive ele é pastor, que é uma coisa gravíssima isso, que eu chamo a atenção, ficar misturando religião com política é um desastre. Eu gosto de lembrar o seguinte: o Afeganistão, antes da invasão da Rússia, era um país muito legal, as meninas andavam de mini saia na universidade, hoje a menina não pode nem sair no meio da rua. E aqui no Brasil, se não tomar cuidado com essa mistura de religião com política, a gente pode parar nisso aí daqui 10, 20 anos. Então, veja, são coisas, por exemplo, os sócios, ele tem que ser investigado e não é brincadeira você guardar dinheiro em casa, tá certo? Então, eu acho que você tem que ter código de ética nos três poderes, tá certo? Ser muito rigoroso e dar o exemplo, porque senão a população vai ficando cada vez mais descrente. Eu acho que essa questão do Banco Master, inclusive, pode ser um momento de você punir quem deve ser punido, tá certo? E avançar nessas investigações. Muito bem, Odilon. Kátia, é, dentro dessa pesquisa, que reflete a opinião de quase 99% dos entrevistados, que apontam como grave, 95% muito grave, essas questões envolvendo atos de corrupção. O Odilon bem lembrou a questão dos fundos de pensão das estatais, né? Nós vivemos alguns tempos em que, como nós não conseguimos administrar esse tipo de questão, é melhor acabar com a estatal do que administrar um problema relacionado a esses desvios, né, que são derivados dessas aposentadorias complementares, entre outras coisas mais. Essa é uma pauta tão quente que eu diria que até é uma pauta mundial, né? Porque isso em Estados americanos já envolveu envolvimento de máfia, entre outras coisas mais, então é algo complicado. Como é que a imprensa vê essas questões assim pipocando ao longo do tempo, e sendo que nós não temos situações de remédios efetivos para esses casos? O remédio efetivo é jornalismo investigativo bem feito, profissional, mas te dizendo quais são as dificuldades, né? Uma coisa é investigar coisas públicas, né? Outra coisa são investigar questões privadas. Em outros países, essas investigações público-privadas são mais comuns. No Brasil, a gente tem tanto problema no setor público que a gente investiga pouco o setor privado. E poucos jornalistas têm profundidade, conhecimento para fazer boas investigações do setor privado. Essa é uma realidade que a gente tem no Brasil. Na Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo, por muito tempo a gente vem dando treinamentos porque a gente percebe esse gap, essa diferença e essa dificuldade de ter bons jornalistas que compreendam como fazer investigações do setor privado. E tem as dificuldades técnicas de acessar esses dados, né? Então, muitas vezes, quando você vai atrás de algumas informações, a resposta é de que as informações são confidenciais, que têm interesse comercial, que não podem ser divulgadas e tal, então é um pouco mais complicado. Mas esse assunto dos fundos de pensão é um assunto que está sempre na mídia por bons profissionais, realmente é um assunto mundial, como você falou, né? E eu, assim, seria capaz de apostar que várias boas matérias ainda surgirão sobre esse assunto. Eu queria só dar um passo atrás e mencionar três coisas rapidamente. O Diego perguntou se os jornalistas e as jornalistas têm um código de ética. Sim, temos, né? Quem digitar no Google lá código de ética vai achar o nosso código, ele é bem importante. Assim como os médicos, por exemplo, não podem se recusar a atender ninguém que chega, por exemplo, uma pessoa, um criminoso chegou no hospital baleado, o médico não pode dizer não opera um criminoso, né?
jornalistas têm parâmetros também a serem seguidos, e, por exemplo, direitos humanos para a gente não é opcional, está no nosso código de ética. Então, não é uma questão de direita ou esquerda, como muitas pessoas apontam. Direitos humanos está no nosso código de ética e precisa ser um dos faróis que os jornalistas seguem. Outra coisa que eu queria falar é sobre isso que você falou da corrupção, da pesquisa da corrupção, né? O Brasil tem uma cultura muito diferente dos outros países, né? Algumas coisas que acontecem aqui são tratadas como normais, em que outros países seriam grandes escândalos capazes de derrubar políticos, juízes e outras coisas assim, né? A chamada lei de Gerson é um problema porque muitas pessoas apontam os problemas dos políticos, mas talvez fizessem a mesma coisa que eles fazem se tivessem no cargo, isso é péssimo, né? A gente tem o problema de que políticos são tão mal vistos pela população e a gente generalizou isso, e eu sou jornalista, eu conheço bons políticos, pessoas que defendem a população, que sabem quais são os seus deveres e são corretos, né? Mas essa categoria está tão contaminada numa generalização que isso, inclusive, afasta pessoas corretas de irem para o setor público. Porque, primeiro, né, vão ser taxadas como criminosas, sem ser, e segundo, porque muitas vezes não estão dispostas a jogar o jogo político, que no Brasil tem algumas etapas bem complicadas, para dizer o mínimo. E por último, nessa análise de conjuntura, que tem a ver com essa questão da corrupção, eu acho que precisa ficar muito claro quando a gente discute esse código de ética das cortes superiores, que os ministros do STF e das outras cortes são muito bem remunerados, né? Não ganham pouco. E sempre que se fala numa boa remuneração para esses cargos, sempre se fala que essas pessoas precisam ser bem remuneradas por uma série de motivos. E eu acho que entendemos os motivos. Por isso, se a pessoa quer ir ver um jogo de futebol no exterior, ela deve pagar a sua própria passagem, ela tem recursos para isso. Então, aceitar carona de jatinho de empresário não é uma medida correta para uma pessoa que tem uma boa remuneração e que tem que dar o exemplo, sim. Kátia, você tocou nesse assunto que eu acho extremamente próprio, né? Que essa carona em jatinho, carona em avião, assim, mas eu me recordo também que isso se aplica aos jornalistas também, porque jornalistas também pegam carona, jornalistas também recebem presentes, jornalistas também recebem, fazem contratos com assessorias de imprensa, de empresas privadas, né? Então isso é uma coisa séria, né? Não sei o que você acha sobre isso. É muito sério. Vários veículos de comunicação têm regras muito claras com relação a isso. Eu já trabalhei em jornais em que, por exemplo, você não poderia receber nada acima de R$ 100. Então, assim, se você receber um bloquinho de presente, né, um negócio de anotação, uma caneta, né? Mas se você receber uma Mont Blanc, não faz sentido. Por quê? Alguém vai te dar uma Mont Blanc, né? Então, existem regras, o nome disso é jabá, não é aceito pela maior parte dos veículos de comunicação. Essa questão de contratos com assessorias de imprensa é antiético, não pode ser aceito. Então, jornalistas pegam carona, por exemplo, em aviões da FAB para fazer matéria no Haiti, por exemplo, e precisam dizer que pegaram carona. Quando fazem a matéria, precisam dizer que pegaram a carona, né? Jornalistas pegam carona no avião papal e daí dizem que viajaram junto com o Vaticano. Então, é um pouquinho diferente ir a trabalho num avião e ir assistir uma final de jogo de futebol. Acho que é um pouquinho diferente. Muito bem. Diego, como é que você vê, como é que você vê isso dentro dessa conjuntura, né? Ou seja, cada vez mais existe preocupação por parte da população com essas questões envolvendo, eh, envolvendo questões de corrupção. Qual o seu olhar em relação a essas pesquisas? Bom, vamos lá, né? Eu, assim, primeiro eu entendo que a população, de um modo geral, ela
ela reclama muito por uma má prestação do Estado, né? Ou seja na saúde, seja na educação, seja nas estradas, seja nos preços, né, dos alimentos, porque sofrem com alta tributação. E quando elas enxergam o caso de corrupção, elas entendem que esse dinheiro que está indo ali para alguém que está agindo de forma ilícita era um dinheiro que poderia estar sendo aplicado em prol ali da sociedade, ou seja, então elas enxergam muito isso, ou seja, o que está faltando aqui para mim é um pouco por conta desse tipo de desvio, desse tipo de atitude ilícita provocada ali pelos gestores públicos, né? Então, eu associo muito o resultado desse tipo de pesquisa um pouco a isso, né? Um pouco a esse tipo de sentimento ali. Você vincula um pouco uma falta concreta que você tem no seu dia a dia, e quando você olha os jornais, a mídia, você vê, que nem pegando o exemplo aqui que o Odilon mencionou, estou dizendo que aquilo já é ou não um fato que é criminoso, mas causa muita suspeita, que é encontrar 450 mil reais em espécie, né, na casa de um deputado, porque ninguém, como é que se diz, guarda um valor desse em casa, né? Então vamos ser aqui razoáveis, né? Eu acho que eu queria aproveitar o gancho para comentar um ponto que a Kátia mencionou, que eu acho muito relevante, que é justamente a remuneração dos magistrados de um modo geral. Infelizmente, não é a remuneração de todos que estão dentro do Poder Judiciário. Você tem ali várias escalas de serviço público, os analistas, os técnicos, que infelizmente ganham muito a menos, muito aquém do que o salário dos magistrados. E aqui eu não estou questionando o salário dos magistrados. Eu entendo que os salários dos magistrados devem efetivamente ser os salários elevados pela responsabilidade e também, para alguma forma, você ficar menos suscetível a algum tipo de proposta ilícita, né? E assim o é, né? Assim o é. O salário dos desembargadores, dos ministros, do juiz, desde o juiz já são uma boa remuneração, mas desembargadores já é uma remuneração muito alta, e as dos ministros também. Então, se eles estão sentindo falta, né, seja um desembargador ou um ministro sentindo falta de ir assistir a um jogo de jatinho, porque ele entende que a remuneração do serviço público não permite isso, ele poderia abdicar do serviço público, né, e sair e seguir sua carreira no setor privado, onde ele tem um potencial realmente, talvez, de conseguir de forma lícita uma remuneração maior. Então, eu acho que esse é o ponto. E aí, pegando essa mesma discussão, isso é uma coisa que eu já atuei, né, no setor da administração pública, no Poder Executivo, em cargo de direção, inclusive, e a gente, no Poder Executivo, a gente se depara muito justamente com o contrário. Você tem uma situação, você tem remunerações muito baixas, né, se você for pegar a remuneração, acho que de um secretário do Estado de São Paulo, e for comparar com a remuneração do setor privado, ele ganha próximo de um gerente, de um nível gerente, de um gerente sênior, Sim. de um gerente executivo. E isso acaba também gerando muitas suscetibilidades. E, além disso, afasta os bons profissionais que poderiam estar dentro do poder público e acabam recorrendo indo ao poder privado porque não conseguem ter uma boa remuneração. Então, isso gera um cenário, um círculo vicioso que facilita também digamos assim, situações de ilícito, etc., né? Muito bom, muito bom. É, Isadora, eu vou aproveitar a tua experiência de exterior, né, para falar sobre a prisão da ex-ministra da Suprema Corte do Chile, Ângela Vivanco, aproveitando um gancho também de que o ex-presidente Sarkozy também foi preso por corrupção. Então, eu acho que as coisas estão acontecendo, né? Eu gostaria que você repercutisse essa questão e a importância disso no cenário internacional. Muito bem lembrado, né? Aqui, né, tanto o ex-presidente Sarkozy, que está aguardando o julgamento do recurso em liberdade é, em casa, né? Como um pouco como o presidente Jair Bolsonaro, e também a candidata, potencial candidata Marine Le Pen, né? Também está respondendo por corrupção, funcionários fantasmas no gabinete do Parlamento Europeu. Então, assim, eu acho que tem um movimento
né, agora de punição do crime de corrupção contra o alto escalão, né? Não só os ex-presidentes ou candidatos à presidência, mas como também os ministros de alta corte, né? Como a gente viu no caso da ex-ministra chilena, que foi presa no último dia 25, mas também os debates que estão tendo na nossa corte brasileira, também por conta do escândalo do Banco Master, né? Eu acho que nesses casos a gente tem que se perguntar. Hoje em dia, nossas legislações, regulamentações anticorrupção são muito fortes, né? São modernas no âmbito privado, e por que não a gente não aplicaria ao alto escalão do governo também, né? Das entidades públicas, das cortes, do alto escalão executivo. Então, a partir de quando a gente vai fazer isso? Ou a gente vai sempre estar remediando um problema, um escândalo que aconteceu, né? Em vez de ser algo preventivo, né? Os mecanismos de código, de controle, canais de denúncia, mapeamento de risco, né? Novamente, como eu disse. Então, assim, eu acho que tem que ser reforçado tudo isso, né? Para essas pessoas também. A gente já disse, são altos salários, são posições de poder, são privilégios envolvidos, né? Então, já existe toda uma condição para que isso não aconteça. Então, se acontece, qual é a falha do mecanismo? Onde que a gente tem que corrigir isso? E novamente, né, sobre a Corte Suprema, como e quem deveria controlar os guardiões, né, da Constituição, da legalidade, de tudo isso. Então, quem controla os controladores, né? Mais ou menos essa a pergunta. E como fazer isso? Eu acho que é o desafio que a gente tem. É verdade, isso é bem, bem sério, bem grave, né? Kátia, ainda dentro dessa questão dessas prisões, né, de grandes autoridades e tudo mais, como é que isso ganha espaço na mídia, né? E, eventualmente, como é que isso é acompanhado? Ou seja, a hora que o cidadão é preso, encerra-se a notícia, ou seja, não se acompanha mais, ou seja, acabou, está resolvido, né? Ou isso ainda tem continuidade, ou ainda a matéria está quente? Como é que funciona? Depende de quem é preso e depende do acesso à informação. Então, vamos dar exemplos, né? Bolsonaro preso tem matéria quase todo dia, né? Maduro preso teve várias matérias no momento da. Não sei nem se dá para usar a palavra prisão, tá? Mas bora lá. Mas o acesso é bem mais complicado, né? Então, depende muito do nível da personalidade e do acesso à informação, né? Se a pessoa está presa em Guantánamo, é um pouquinho mais difícil, né? É, então, essa questão de prisão de autoridades, acho que é importante fazer uma conjuntura histórica aí, né? Eu comecei a trabalhar no jornalismo na década de 90, então faz um pouquinho de tempo. Naquela época, não se falava em prefeito preso. Isso era, assim, era uma coisa muito rara, mas muito rara mesmo, né? Se a gente pensar só este ano, quantos prefeitos a gente já teve presos, né? A gente tem aquela cidade no Nordeste que está sem prefeito, sem vereador, né? É, quando a gente teve a prisão do Arruda, do governador do Distrito Federal, foi uma prisão que foi um paradigma, assim, foi uma quebra de paradigma, né? Porque também não era uma coisa comum. Aí a gente pensa nas prisões no Rio de Janeiro, né? Quantos governantes a gente tem aí no Rio de Janeiro em sequência com problemas com o judiciário e com a polícia, né? Então, a questão essas pessoas elas não são intocáveis, mas como eu disse antes, essa imagem generalizada de que todo político é corrupto, é bandido e deve ser preso, é uma imagem ruim. E eu também acho ruim a ideia de prisão. A forma como as pessoas tratam prisão como justiçamento, né, é uma forma muito ruim, assim, né? É, existem situações, e aí eu não sou formada em direito, eu só acompanho o mundo do judiciário há bastante tempo, né?
existem situações em que a mensagem que a gente quer passar não é de privação de liberdade, né? Não é uma pessoa que fez algo tão grave que mereça uma privação de liberdade, e nem é uma situação de que se a gente não perdão, pegar aquela pessoa e enjaulá-la, ela vai continuar cometendo esses crimes. Então, essa noção de justiçamento que existe no Brasil, e aí eu preciso fazer o meia-culpa e dizer que muito disso é responsabilidade da imprensa, por muitas vezes falar, fulano não está preso, né? Calma, ele está respondendo o processo em liberdade, como é previsto pelo Estado Democrático de Direito, né? Ele só deve estar preso preventivamente se ele tentar fugir, se ele estiver influenciando testemunhas, senão ele tem que estar solto até ser preso, né? Só citando um exemplo aqui, né? Então, eu acho que sim, tem vários políticos sendo acompanhados, mas esse caso, esse exemplo que você dá da imprensa não conseguir acompanhar os desdobramentos depois, também é uma meia-culpa a ser feita aqui. Muitos casos são de bastante repercussão e quando tem algum tipo de desfecho, param de ter um acompanhamento. Às vezes tem uma absolvição depois e a imprensa não dá, né? Sim, isso me fez lembrar, Kátia, algumas situações envolvendo o ex-senador Renan Calheiros, à época enquanto senador, né? Onde estouravam alguns escândalos, e aí, dioturnamente, nós tínhamos notícias, e aí, magicamente, nós não tivemos mais. Então, o que que aconteceu? Ele virou santo, ele foi absolvido, o que que aconteceu? Alguém deixou de bater, teve um grande acordo, o que que aconteceu? A parte do grande acordo eu posso afirmar que não, né? Porque é muito difícil fazer esse tamanho de acordo aí que você está sugerindo. É, bom, se ele voltou a frequentar o Congresso Nacional sem tornezeleira, sem nada, significa que as regras do jogo permitiram que ele exerça um cargo público, né? Então, a imprensa ela não é justiceira e não pode ser. Não é o nosso papel é informar, né? Existem os órgãos de Estado que têm que fazer seu papel posteriormente ao trabalho jornalístico, né? Mas o que é importante dizer é que a linha tênue, a linha é muito tênue entre acompanhar um caso e ficar, como você disse, massacrando alguém, né? Então vamos pegar o caso do Eduardo Cunha, né? Ele era uma das pessoas mais influentes de Brasília, inegavelmente. Ele foi alvo de dezenas de matérias, centenas de matérias. Volta e meia, ele ainda é alvo de alguma matéria, mas será que seria o caso de a imprensa toda semana ter uma matéria sobre o Eduardo Cunha? Será que a gente não tem outras coisas sobre as quais falar? Então, eu digo que a linha é tênue entre acompanhar um caso e ser excessivo e não deixar a pessoa em paz para sempre. Um caso que me incomoda em particular, e foge da política aqui, é o caso da Suzane Richthofen, né? É um caso muito emblemático, é um caso que nunca vai ser esquecido e tal. Mas assim, Suzane Richthofen está vendendo chinelo. E, entende? Tipo, né? Eu não vejo motivo para a gente continuar falando de algumas pessoas que a gente deveria deixar para lá. O que você está falando é perfeito, porque diz respeito ao chamado direito ao esquecimento, tá? E aí você me dá uma brecha para dizer que a legislação brasileira não tem previsão de direito ao esquecimento. Né? A ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, foi uma das amicus curiae no processo que tramitou no STF, em que os ministros analisaram se caberia direito ao esquecimento no Brasil, e foi né, o acordo ali, né, o acórdão, a decisão foi de que não há direito ao esquecimento no Brasil. Acho que uma coisa é a questão legal, outra coisa é discernimento, bom senso, né? Se a Elise Matsunaga é motorista de Uber, isso não deveria nos dizer respeito. Muito bem, achei excelente essa sua fala.
nós temos, Odilon, a CPMI do INSS, ela está apontando milhões em depósitos sem explicação. Na verdade, nós estamos assim, já à beira de nominar tudo isso como a terra da corrupção, né? Como é que você vê isso diante desses bilhões, né, subtraídos? E você que participou de várias CPIs, né? Você já foi vereador, já. Como é que funciona a CPI? A própria população não entende bem o papel do legislativo nessas questões envolvendo investigações. Não, o legislativo, por exemplo, aí quando houve a questão da CPI em relação às vacinas, a Covid, tá certo? E que você fez N denúncias, e os deputados conseguiram levantar N informações e denúncias que mostraram que o governo federal foi totalmente negligente. Se coloca que cerca de 300 mil pessoas, pelo menos, não teriam morrido se as vacinas tivessem sido compradas no período adequado. E se a gente lembrar, teve toda a denúncia de comprar vacinas muito mais caras do que elas custavam. Agora, o problema é que isso acaba indo para o esquecimento, tá certo? Você está tratando com pessoas que têm uma influência enorme e a CPMI levanta os dados e a justiça é que tem que avançar, que já foi colocado anteriormente. Por exemplo, quando você faz uma denúncia de corrupção, você faz a denúncia. Aí não é, aí fala, o deputado foi denunciado e nem foi preso. Ele não pode ser preso, ele foi denunciado, aí a justiça é que vai fazer uma investigação. Tá certo? Então, isso é moroso, você tem várias instâncias de apelação, tá certo? Eu acho que realmente é difícil do cidadão comum acompanhar e entender como é que é esse julgamento, porque geralmente as pessoas falam, oh, o cara foi denunciado que é corrupto e não foi preso. Tá? Ele precisa ser julgado e comprovado, tá certo? Então, são questões que estão colocadas aí e que acabam se perdendo no tempo e vai para baixo do tapete. Essas são as coisas. Por exemplo, eu estava lembrando outro dia, quando o PC Farias lá, que falou que ele suicidou e a namorada dele também foi morta. Lógico que foi lá os seguranças, provavelmente que mataram os dois por toda a implicação que tinha em relação ao governo Collor. E acabou a coisa. Quem é que foi preso naquela situação? Tá certo? A gente lembra disso, sabe? E você tem N casos nesse sentido, por exemplo, pegando a questão do INSS, essa CPMI tem que fazer, tá certo? À medida que ela for instalada, fazer uma investigação profunda e fazer as denúncias. Porque, veja, eu estava ouvindo aqui falando sobre a remuneração, que quem trabalha, por exemplo, deputado, juiz, etc., tem que ganhar bem, não tem nem dúvida, que foi colocado aí pela Cátia. Se o sujeito quer ir ver um jogo de futebol, ele vai com o dinheiro dele, não pegar uma carona que envolve ele politicamente. Tá certo? Agora, por exemplo, um debate que se recusa a fazer. No meu entender, tem duas castas no Brasil que você não consegue mexer. Uma é na área do Poder Judiciário, porque a maioria dos juízes ganham muito mais do que o salário do juiz do Supremo, 46.300 e pouco. Tá? Isso tem N artigos sobre isso, demonstrações. O Poder Judiciário do Brasil é o segundo mais caro do mundo. E não acontece nada. E a outra casta são os militares, que ninguém tem coragem de falar. Quer dizer, eu estava levantando, hoje, quando você se aposenta, no setor privado e no setor público, o salário máximo é 8.470 que você pode se aposentar. Um general ganha 30 mil, a hora que ele se aposentar, ele vai ganhar 30 mil. Quando ele morrer, a viúva também, ninguém fala nada disso. Quer dizer, são questões que têm que ser mexidas e exemplos que têm que ser dados para a gente poder mexer nessa estrutura de poder do país, porque a gente reclama, reclama, reclama e as coisas vão se repetindo, repetindo e não se tem coragem de mexer nessas questões. Que, por exemplo, o judiciário e os militares são poder extremamente influentes. Então, por exemplo, essa questão
do INSS. Tem que investigar profundamente que burlaram aí, tomaram dinheiro de milhões de trabalhadores. Tá certo? Como eu vejo essa questão. Perfeito. Diego, eu vou aproveitar dois temas muito polêmicos que ganharam a mídia essa semana, que foram muito importantes, né? O primeiro das pesquisas que indicam que nós brasileiros temos o pior legislativo do mundo, tá? Esse é o primeiro. E o segundo, uma comoção geral a respeito de maus tratos com animais, chamado cão-orelha, né? Que foi que perdeu a sua, que foi morto, né, por jovens de classe média. Gostaria que você fizesse essas duas repercussões rapidamente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Bom, menina, eu vou tentar ser breve por causa do tempo mesmo, tá? Com relação a essa pesquisa, né, que foi uma pesquisa ali elaborada pela, deixa eu até puxar aqui a informação, né, pelo World Justice Project, né, que é um relatório que se chama Rule of Law Index, né, de 2024. Ele indicou que a gente tem o segundo pior legislativo, né, acho que perde apenas para o legislativo do Haiti. E assim, infelizmente, por tudo que a gente vê aí, eu tendo a concordar, né? Eu acho que a gente está agora em uma eleição muito importante que a mídia, né, o papel da mídia como um todo, a gente consiga deixar muito claro ali o que cada parlamentar defende. E eu faço uma correlação desse estudo, ou dos achados desse estudo, muito grande com essa discussão, com essa questão da emenda parlamentar. A gente teve a oportunidade aqui, né, de discutir em outro momento, né, como isso desvirtuou, né, o sistema, digamos assim, republicano, né, porque ele meio que foi quase que um sequestro do orçamento do Poder Executivo para o parlamento. E ainda, além disso, isso por si só já é algo, como é que se diz, disfuncional, né? E além disso, tem a chamada emenda secreta, né? Que você não tinha ali a transparência e a rastreabilidade desses recursos. Então, isso é um prato cheio para a corrupção. Então, eu acho que isso é o pano de fundo, né, desse estudo, né? Eu acho que é essa, digamos, essa correlação que eu faço com relação a esse caso do orelha, né, do cachorro orelha, assim, realmente é um negócio que me recordou aquele episódio que teve há muitos anos atrás em Brasília, quando um grupo também ali de adolescentes ateou fogo a um mendigo, né? Ou seja, é um sadismo muito grande e é uma situação que precisa realmente gerar responsabilidade, não só dos adolescentes envolvidos, mas também dos pais, né? Porque qual é o papel do pai na educação desse jovem? Que contexto ele está inserido para poder provocar ou realizar tamanha atrocidade, né? Então, em razão do tempo aqui, eu vou deixar, vou encerrar aqui meus comentários. Kátia, para fazer o grande finale, né, sobre o assunto do cão-orelha, que é uma comoção assim absurda na internet e tudo mais, acho que absolutamente devida, né? Eu queria que você fizesse a última fala a respeito disso. Então, realmente tem uma repercussão muito grande e outros casos de violência e de maus tratos a animais vieram a público, né? A gente tem uma crescente comunidade no Brasil de pessoas em defesa dos animais. Eu tenho cachorros, então eu tô nessa lista aí, né? Mas mesmo que não tivesse, né? Não precisa ter cachorro para ter senso de humanidade, né? E senso de respeito. Mas eu queria apontar nesse caso do cão-orelha uma outra coisa que é muito preocupante, que é o linchamento virtual, né? Porque, assim, tudo leva a crer que são jovens de classe média, média alta e tal. Nada, absolutamente nada justifica, né, essa violência, mas expor o rosto dessas pessoas menores de idade, dizer vamos lá na casa deles, quebrar tudo, vamos quebrar a cara deles, também não se justifica. Né? Usar uma violência extrema para justificar outra violência é sinal de falta de humanidade para todos os lados. Eu acho que realmente a repercussão está grande, mas o bom senso precisa ser mantido em ordem aí. Um colega meu, o Reinaldo Bessa, postou uma coisa que eu acho que dá um parâmetro desse caso Orelha. Ele falou que, claro, não foi intencional, né, mas o Orelha acabou sendo
o sacrificado para que outros animais não sejam sacrificados. O que significa isso? A repercussão desse caso espera-se que faça com que outras pessoas não tomem esse tipo de atitude com os animaizinhos. Verdade, muito importante essa tua fala. Eu quero aproveitar e agradecer a minha colega doutora Isadora Oshiro, o meu colega Diego Valois, o Dilon Guedes, você, Kátia, sempre brilhantes, e lamentar realmente essa questão do animalzinho que foi maltratado, que realmente deve salvar muitos outros em função disso, e lamentar absurdamente as tentativas de constranger testemunhas que têm acontecido nesse processo. Eu, Francisco Miné, agradeço aos nossos ouvintes e nossos internautas e convido a todos para participarem do nosso próximo programa no canal INAC, aqui transmitido pela TV Com. Então é sempre um prazer aqui estar com vocês. Um grande abraço e até o próximo programa.